Qual é o seu pecado de estimação? Gula, ira, fofoca, preguiça, ansiedade, vídeos adultos, orgulho? Todos? Faz mais sentido perguntar qual o seu pecado de estimação do que perguntar se você tem um pecado de estimação. Porque sendo um ser humano descendente de Adão, pecador, as chances de que você pratique um ou mais desses pecados são bem grandes. E se você está aqui, possivelmente já tentou diversas vezes abandonar esse ou esses pecados, falhando logo em seguida miseravelmente. Isso te levou à autopunição, sensação de derrota, desânimo e vergonha. Mas não se preocupe, você não está só. Por mais de 10 anos eu vivi preso tentando abandonar um desses pecados e também falhei na tentativa de reprimir meus desejos, mesmo sendo um cristão. Até que uma amiga me presenteou com o livro A Vida que Vence, de Watchman Nee. A partir desse livro, eu entendi, com referência de diversos textos bíblicos, que eu não conseguiria e, na verdade, deveria desistir de minhas tentativas de lutar contra o pecado. E após fazer isso, eu finalmente venci. Por isso, a minha tentativa nesse vídeo, por meio da palavra de Deus, é te fazer parar de tentar abandonar seus pecados para finalmente conseguir vencê-los. Eu sei que parece contraditório, mas se for possível, pega sua Bíblia, um papel para anotar e assiste esse vídeo até o final para entender. Mas antes de mostrar os passos que eu segui para receber a libertação de pecados de estimação, eu preciso falar sobre o tipo de vida que Deus determinou para todo cristão. A vida que Deus preparou é uma vida sem fraqueza e derrota, pois Cristo é a nossa vida. Essa vida é uma vida de comunhão plena com Ele, que pratica o bem e de total libertação do poder do pecado. Resumindo, é uma vida totalmente santificada. Todo cristão é absolutamente capaz de vencer todos os seus pecados. Há vários textos na Bíblia que comprovam essa ideia. E graças a Deus por isso. Mas apesar de sabermos isso tudo, depois de sermos salvos, temos experiência de que os pecados continuam nos perseguindo e quando nos damos conta, continuamos praticando vários deles. Logo surge a pergunta, o que está errado? A nossa experiência ou a Bíblia? A Bíblia não pode estar errada, logo a nossa experiência que está errada. Por isso, tomar esse primeiro passo é fundamental para conseguir a libertação do pecado e mudar a experiência de derrota. Desista de você mesmo. A vida de quem luta seriamente contra um determinado pecado costuma andar em círculos. Depois de pecar, a pessoa toma diversas medidas, faz promessas e se arrepende. Depois disso, passa um tempo reprimindo o pecado e assim ganha alguma vitória, mas depois de algum tempo cai de novo e o ciclo reinicia. Mas pode ser que uma pessoa disciplinada consiga abandonar, por exemplo, o vício de assistir vídeos adultos. E assim talvez melhore a vida dela, e ela pense que esse pecado está resolvido. Porém, ela estará tratando apenas os efeitos pecaminosos, mas não as causas, que também são pecaminosas e que a levaram a esse pecado maior. Não adianta deixar de assistir vídeos adultos, mas não conseguir controlar os olhos desejosos, ou não tratar a insatisfação, que também é outra causa para esse pecado. No fim, não resolvemos nossos próprios problemas. Em muitos casos, apenas trocamos eles por outros ou reprimimos os nossos desejos. O que não nos torna pessoas vitoriosas, mas apenas pessoas racionais, que se dominam. A vitória de Cristo, por outro lado, purifica o nosso coração, nos tornando puros. Então, para começar a entender por que você deve desistir de abandonar seus pecados, precisamos observar Gálatas 2:20, que diz: Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se você deseja ser livre de determinados pecados, precisa entender que é necessário sair de cena e abandonar toda tentativa de alcançar sua libertação. Isso significa deixar de carregar essa preocupação. Devemos dizer que daqui em diante a vitória está sobre a responsabilidade de Jesus e não da nossa. Somente quando é impossível para nós é que passa a ser possível para Deus. Deixar de tentar é o primeiro passo. Eu sei que tudo isso soa muito estranho à primeira vista, mas precisamos entender que a santificação não é desenvolvida pelas nossas próprias obras. É comum entendermos algumas questões de fé de forma errada. Acreditamos que a salvação é dada gratuitamente, a libertação de certos pecados, porém, depende de nossos esforços. Sabemos que não podemos fazer nada para merecer a salvação. Devemos simplesmente ir à cruz e receber o Senhor Jesus como nosso Salvador. Esse é o Evangelho. Conseguimos entender que não podemos ser salvos por obras. No entanto, pensamos que após sermos salvos, devemos fazer boas obras para obter a santificação. Ou seja, estamos acreditando que mesmo não precisando de boas obras para sermos salvos, precisamos delas para nos libertar dos pecados. Não faz sentido. Olha o que diz 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem dá a vitória que você precisa sobre os seus pecados é Deus.
não seu esforço próprio. Observa ainda Romanos 6:14. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. O que significa estar debaixo da lei? Significa estar em uma posição em que Deus exige que o homem trabalhe para ele. Estar debaixo da graça é estar em uma posição que Deus trabalha para nós. Tudo mudou completamente. E é nesse terceiro passo que passamos a entender como funciona a graça de Deus que nos santifica sem precisar do nosso esforço. É o que podemos chamar de substituição. Imagina que você tem um celular e ele só vive dando problemas e sendo levado na assistência para consertar. E em determinado momento você desiste completamente dele e o substitui por outro. Essa é a vida que devemos viver em Cristo. Como está em Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós não temos conserto, por isso Deus nunca exigiu que você mudasse. A maneira de Deus operar é simplesmente substituir sua vida por outra vida. Como Deus nos deu o seu Filho, não precisamos mais depender de esforços para melhorarmos, mas simplesmente dar a Ele a nossa vida toda errada para ser substituída pela vida de Cristo. Observa ainda 1 Coríntios 1:30. Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Se eu perguntar quando Deus fez de Cristo nossa justiça, você irá responder que foi quando Cristo morreu na cruz. Você só precisou receber e se tornou uma nova criatura sem esforços, foi instantâneo. Mas se eu te perguntar sobre quando Cristo te santificou, o que você dirá? Muitos vão responder que, para esse caso, eles próprios é quem devem ir se santificando aos pouquinhos, um dia de cada vez. E isso está errado. Assim como não dá para conquistar a salvação de pouquinho, não dá para receber a santificação devagar. Por isso você precisa deixar de viver para que Cristo viva por você. Mas a coisa toda não acontece de forma tão simples, e você sabe disso, porque todos nós temos um pecado muito sério que é o da incredulidade. Assumimos a responsabilidade por nós mesmos diariamente. Achamos que vamos falhar se não tomarmos a direção e não lutarmos contra o pecado. E é por isso que muitos cristãos fracassam em abandonar seus pecados. Não aceitam pela fé o fato de que Cristo vive neles. Tem fé para aceitar Jesus como Salvador, mas não tem para deixá-lo assumir o comando depois de salvos. E esse é o quarto passo, e ele foi o que fez toda a diferença na minha jornada, assim como fará na sua. E quando falamos de fé, lembramos de Hebreus 11:1, o único versículo em toda a Bíblia que dá a definição de fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Para assistir esse vídeo, você precisa da visão para acompanhar as ilustrações, assim como precisa da audição para entender o que está sendo dito. Portanto, você precisa da visão para ter certeza de que esse vídeo é real, assim como precisa de sua audição para ter certeza de que ele tem áudio. Ou seja, uma coisa é um objeto existir, outra coisa é alguém perceber esse objeto. São necessários os sentidos para perceber as coisas. Nas questões espirituais, a fé é esse sentido. Assim como precisamos dos olhos, ouvidos, tato para experimentar o mundo físico, precisamos da fé para experimentar o mundo espiritual. Todos os dias temos que fazer a escolha entre esses dois mundos. Se vivermos só pelos sentidos, viveremos no mundo físico e manifestaremos esse mundo em nossa vida, com o pecado. Mas se pela fé vivermos no mundo espiritual, teremos uma vida espiritual no mundo físico. E é por falhar nisso que em muitos momentos de nossa jornada cristã, os pecados nos prendem, nos falta a fé. E ela é fundamental, não só para a salvação, como para a santificação. Cristo morreu por todos, mas só quem tem fé é salvo. Cristo vive em todos os crentes, mas só quem tiver fé é que poderá experimentar essa substituição. É simples. Talvez agora tenha surgido a pergunta na sua mente: e se eu falhar? Se isso acontecer, é só chegar diante da presença de Deus imediatamente e colocar o pecado sobre o precioso sangue de Cristo. Antes da vitória existia todo o ciclo com vários sentimentos ruins e todo um tempo que pensávamos que seria necessário para se santificar novamente. Após a vitória, podemos ser restaurados em poucos segundos depois da derrota, ficando limpos de forma instantânea pelo sangue de Cristo. Observa que o foco saiu do seu pecado e foi para Jesus. É nele que você deve focar seus pensamentos. Quando a comunhão com Jesus está ruim, o pecado volta, porque é ele quem liberta. Por isso, manter comunhão diária com Ele é tão fundamental para manter o pecado longe. E é pensando nisso que eu vou deixar para você esse vídeo sobre como fazer devocional. Clica aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Até a próxima.